O pensamento é alguma coisa sobre o qual nós podemos falar algumas boas palavras. Olá, eu sou Débora Damasceno, você está no nosso podcast sobre prática clínica e o episódio de hoje é sobre psicanálise, pensamento e dinheiro. Lembrem-se que nós estamos num conjunto de conversas em que eu estou articulando com vocês sobre a sua relação com o dinheiro. Esse podcast é especialmente planejado para profissionais da psicanálise, profissionais psi, e eu espero que ele seja uma atividade nossa durante o ano todo, falando de prática clínica. Nesse ano que passou, durante a pandemia também, nesse ano que passou especialmente, eu recebi muitos contatos de muitos psicanalistas formados em diversas escolas do Brasil. E eu fiquei muito contente com esses contatos porque foram feitos por pessoas que estão interessadas em continuar os seus estudos, que querem aperfeiçoar sua prática clínica, que querem ser reconhecidos como bons profissionais, profissionais éticos. O crescimento da psicanálise, ele é para mim uma delícia. Eu gosto de que várias pessoas conheçam a psicanálise e tenham acesso a ela, mas ela também, como todo crescimento, oferece seu risco e seu mal-estar, que é essa ideia de gente que fez curso demais, não fez análise. E, gente, fazer 4 sessões de análise não é fazer análise. O processo analítico é mais longo que isso. Que não sabem muito bem qual é o papel da supervisão no atendimento. E aí eu penso assim, que os bons profissionais querem se diferenciar desses profissionais que não estão interessados em ser bons. Eu acho que bom de verdade, assim, sem questionamento, talvez a gente nunca venha a ser, mas a gente quer ser perfectível. A gente quer estar, como eu costumo dizer, no trem de fazer alguma coisa, no trem de atender bem, no trem de se desenvolver bem como psicanalista, e para isso a gente precisa estudar, fazer análise e fazer supervisão. Esse podcast é a minha pequena contribuição, então, para a sua clínica psicanalítica. Como eu já disse, eu estou numa linha em que eu me dispus a falar sobre alguns critérios fundamentais da prática clínica e eu decidi começar a falar sobre dinheiro, porque é uma coisa que nos implica a todos nós profissionais temos uma questãozinha sobre isso. Eu acho que todos nós temos curiosidade de saber como essas questões de relacionamento com dinheiro se aplicam à nossa clínica e, claro, evidentemente, à nossa vida pessoal, às nossas concepções pessoais, porque isso na psicanálise não é assim tão separável, tão fácil de separar. E nessa articulação que eu estou fazendo, no nosso último encontro eu falei dos aspectos eróticos do erotismo anal envolvido na nossa concepção de dinheiro. Hoje eu quero falar sobre pensamento, e eu acho que já está evidente para vocês que são estudantes de psicanálise, que são profissionais, que eu estou articulando a possibilidade de pensamento também com o erotismo anal. Ou seja, eu estou dizendo há algo de eroticidade anal na nossa capacidade de pensar.
a regularidade que o pensamento pede, a capacidade de articular pensamento em ideias, exige um controle muito típico dos perfis anais. E com isso a gente já entende que todos nós humanos, de alguma forma, nos articulamos a partir da nossa analidade. O Freud tem aquela frase em que ele diz que um dos grandes desafios nossos como humanos foi vencer o nosso erotismo uretral, por exemplo, a ânsia de apagar o fogo com o xixi, que foi porque os homens conseguiram conter essa ânsia erótica que a gente conseguiu controlar o fogo. Então, dentro daquela lógica da psicanálise, que as nossas relações físicas e as nossas relações psíquicas não são separáveis. Quando nós estamos falando de pensamento, a primeira coisa que me vem à mente é a articulação biológica. Observando o nosso desenvolvimento biológico, nós nos damos conta, pensando evolutivamente, que nós fizemos uma opção em algum momento por diminuir o tamanho dos nossos intestinos e aumentar o tamanho do nosso cérebro. Quando a gente olha aquela linha de desenvolvimento do ser humano, pensando dos hominídeos até o Homo sapiens, a gente nota que houve perda de volume no intestino, de metragem no intestino e aumento da massa cerebral. Então, os antropólogos, eles dizem que evolutivamente, em algum momento, nosso organismo fez essa opção. Era mais interessante gastar energia com o cérebro do que gastar energia digerindo comida. Não sei se vocês sabem, mas nós temos duas grandes fontes de gasto energético no nosso corpo. A primeira é o nosso cérebro, a segunda é a nossa digestão. É interessante porque eu acho que, por exemplo, os professores de educação física deveriam ter essa informação, porque talvez pensar gaste mais energia do que fazer abdominal. Mas ainda não vi nenhum estudo a respeito, estou assim falando apenas da minha angústia de pessoa sedentária que permanece e pretende permanecer sedentária. Então, brincadeiras à parte, realmente o nosso cérebro e o nosso intestino são no nosso corpo as estruturas orgânicas que mais gastam energia, que mais demandam energia do nosso funcionamento como um todo. Isso é diferente dos primatas próximos a nós, então a gente entende que nesse caminho de desenvolvimento disso que nós chamamos de humano, em algum momento houve uma escolha evolutiva de quero gastar muita energia com esse cérebro, quero gastar menos energia com a digestão. E nós gastamos muita energia com a digestão, haja vista aquele cansaço que temos depois da nossa maior refeição do dia. Aquele cansaço conta uma história de concentração de energia. Muita energia concentrada no estômago e nos intestinos, no aparato digestivo, pouca energia concentrada no aparato cerebral. Então, a ideia é, olha, com essa observação simples, você consegue ver, constatar em você mesmo que existe uma dinâmica entre o nosso aparato psíquico e o nosso aparato digestivo. Não é separável, digamos assim, existe relação. Aliás, existe relação no nosso corpo como um todo, né? Mas como hoje nós estamos falando de articulação de pensamento, eu estou chamando a atenção para isso. A ideia é que a gente faz exercício de pensamento, primeiro, pensando na lógica psicanalítica, a partir da nossa relação com a amamentação. No Interpretação dos Sonhos, no capítulo 7, o Freud faz essa descrição de como os nossos
protopensamentos certamente se desenvolveram a partir dessa nossa ânsia pela amamentação. Então, no intervalo entre as mamadas, quando eu ainda não estou pleno de fome, mas começo a sentir que tenho fome, eu começo a articular imagens mentais em prol da minha satisfação. Ou seja, eu faço uma imagem daquilo que muito mais tarde eu vou chamar de seio, na expectativa de que esta imagem me alimente. Então, o que o Freud coloca para a gente no Interpretação dos Sonhos é que isso que mais tarde nós vamos chamar de pensamento é, no início, uma tentativa de autossuficiência. Ou talvez uma pergunta sobre a própria natureza. Eu sou capaz de gerar em mim aquilo de que eu preciso para sobreviver? Aquilo que eu quero? Tentar construir uma imagem mental do seio é tentar não precisar do seio externo. É tentar não ter que lidar com a frustração de precisar de um externo que nos alimente. Me ocorreu agora que para as pessoas fora da nossa bolha psicanalítica é muito estranho pensar que um bebê, uma criancinha pequena, tenha pensamentos tão articulados sobre a realidade. Eu acho que para alguém de fora, esse tipo de articulação deve soar bastante absurda. E aí a gente precisa, se for o caso, em tentando explicar isso para alguém, falar que a psicanálise ela trabalha com a observação nossa na atualidade. É como se a gente se observasse a partir da existência das instâncias mentais. Então, quando eu me vejo fazendo determinadas articulações na atualidade, eu suponho que essas articulações elas têm uma origem anterior ao meu momento imediato. E aí eu procuro referências no meu crescimento para entender quando eu aprendi a fazer isso. Todas as vezes, então, que eu estou supondo que um bebê funciona de determinada maneira, eu estou fazendo essa suposição a partir do que eu me reconheço na atualidade. Então, é claro, isso é sempre possível, passível de contaminações e de imprecisões, mas soa muito lógico quando a gente tem oportunidade de observar isso, por exemplo, no consultório. Tem uma articulação que eu gosto de usar como exemplo quando eu estou falando desse proto-pensamento, como foi proposto pelo Freud, que é a articulação da hora do almoço. A articulação da hora do almoço é aquela que acontece mais ou menos assim. Vai dando a sua hora do almoço. Aqui no Brasil, a hora do almoço é em torno do meio-dia. Na Europa, a hora do almoço é em torno das 14 horas. Eu não sei se vocês sabem, mas isso acontece por causa da nossa relação com o sol. Então, imagine que quando nós somos agricultores, trabalhar quando o sol está a pico é um desgaste excessivo de energia corporal, que não dá bons resultados, porque as sementes e a terra não respondem bem a um sol a pino. Então, foi o horário que a gente reservou para comer, descansar, esperar o sol baixar, como a gente diz, e depois voltar ao trabalho. De novo, nos trópicos em torno do meio-dia, na Europa em torno das 14 horas. Nós adentramos a sociedade industrial, mas guardamos esses horários meio como que uma reminiscência da nossa história, uma lembrança das nossas práticas agrícolas, só para defender, para lembrar aquela articulação psicanalítica de que nada em nós se perde. Os nossos comportamentos passados permanecem vivos em nós como
resquícios, que às vezes agora a gente gosta de chamar também de recalque. Mas no jeito que eu estou utilizando hoje, é mais uma questão de reminiscência, é uma reminiscência dos períodos que nós vivemos. Nessa articulação de pensamento, então, na hora do almoço, a gente imagina que você está no escritório ou sendo psicanalista atendendo alguém perto das 11 horas, se aproxima o meio-dia, você começa a sentir fome. Você não deixa tudo que está fazendo e vai comer. Você começa a sentir fome e você começa a pensar onde está a sua comida. Se você leva a marmita, onde está a sua marmita, como você vai aquecê-la. Se você almoça num restaurante, que restaurante você vai hoje? Hoje em dia, com os aplicativos, onde é que eu estou? Que restaurantes eu conheço aqui perto? Onde eu posso pedir a minha comida? Olha, o que você está tentando fazer? Você está tentando conter o gesto de sair em busca imediata pela comida através do pensamento sobre o que você vai comer. Claro, em paralelo você continua com a sua atenção flutuante centrada na pessoa com a qual você está se relacionando. Eu dou esse exemplo para dizer assim, se chegou aquela hora, você começa a sentir fome e aí você tenta resolver a sua fome pelo pensamento. A mesma articulação que a gente está atribuindo ao bebê. Chegou aquele momento, ele está sentindo fome, ele tenta resolver a sua fome primeiro com uma articulação do pensamento. Primeiro com a imagem mental do seio. No decorrer do tempo, ele vê que esse seio não satisfaz o suficiente e a partir daí ele chora e se tudo der certo, vem alguém de fora e dá para ele o peito, a mamadeira, seja lá o que for a forma de alimentação naquela cultura, naquela estrutura social. Nós mantemos a mesma estrutura. Teve uma propaganda do McDonald's que usava isso muito bem, que aí, se muito não me engano, ela foi tirada do ar porque foi considerada hipnótica, como se as propagandas em geral não fossem hipnóticas, né? Mas ela foi de um jeito que as pessoas não gostaram. Eu acho que vocês já ouviram isso alguma vez. Quando eu ouvi, ela tocava no rádio e as informações eram mais ou menos assim. Tá chegando a hora do almoço, você está sentindo fome, então vem na sua cabeça a musiquinha. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Isso é um condicionamento hipnótico que, como todos os condicionamentos hipnóticos, estão baseados numa estrutura de pensamento. O que acontece? É assim que eu penso. Ele simplesmente... É assim que eu penso como? Eu começo a sentir fome, eu começo a pensar em comida. Isso eu já faço sozinho, sem nenhuma propaganda me pedir. Quando a propaganda me dá um elemento a mais dentro de uma estrutura conhecida, eu tendo a aderir a esse elemento como parte da estrutura. Então veja, eu não tenho o hábito de comer neste restaurante, eu não gosto desse tipo de comida, mas eu me lembro perfeitamente dessa articulação. Fosse eu um pouco menos consciente de mim, tivesse eu um pouco menos de anos de análise do que eu tenho, certamente em ouvindo esta música com frequência, eu ia pensar, nossa, eu tô com fome de Big Mac. Eu preciso comer isso agora, respondendo à articulação. Isso eu acho muito interessante porque a gente gosta de dizer que as pessoas são manipuláveis. A gente está num momento histórico em que a gente diz que as pessoas são muito manipuláveis ou que elas são incultas. Ela não sabe de verdade o que está falando e por causa disso ela pensa e age desta maneira. A articulação de pensamento freudiano vem nos lembrar que a gente adere a ideias que são simpáticas à nossa estrutura. Então,
Eu só consigo fazer adesão a uma ideia porque ela está se comunicando com a minha estrutura de um jeito que faz sentido para mim. Ela está sendo inteligente o suficiente para me levar em consideração. Isso é importantíssimo. Nós aderimos àquilo, às ideias, às pessoas, às situações que nos levam em consideração. Nós não somos, segundo Freud, a divergência de outros autores fora da psicanálise. Na psicanálise eu creio que não. Segundo Freud, nós não somos manipuláveis no sentido de ser possível que um desejo externo invada o nosso desejo. O que geralmente acontece é que um desejo externo dá voz a um desejo já existente em mim. E aí, com isso, eu estou dizendo assim para vocês, olha, a capacidade de pensar, ela é uma articulação nossa desenvolvida a partir das nossas frustrações. Por que da frustração? Porque eu quero uma coisa que eu não posso ter imediatamente. Eu quero seio que eu não posso ter imediatamente. Eu quero sair para almoçar e eu não posso ter isso imediatamente. Isso cabe em todos os campos de fantasia. Se você parar para pensar no que você está pensando, você vai se dar conta de que está pensando sobre alguma coisa que você deseja. E quando você tem medo, você também deseja, tá? Mas que você não pode ter imediatamente. Essa é a pegada da nossa estrutura de pensamento. E mais que isso, essa capacidade de pensar gera prazer. É prazeroso pensar. E esse prazer não é um prazer qualquer. Esse prazer tem articulações nas minhas fases do desenvolvimento infantil. Aliás, nenhum prazer é um prazer qualquer, né? Todos os nossos prazeres são muito específicos, ligados com os nossos órgãos de sobrevivência. A gente pode, então, pensar no pensamento enquanto articulação oral de sobrevivência e reconhecimento de si mesmo. E a gente pode pensar, como eu estava fazendo no início do raciocínio, no pensamento enquanto articulação do nosso erotismo anal. Hoje em dia tem essas informações dizendo que a segunda grande concentração de neurônios está nos intestinos, de que os intestinos têm um canal de comunicação direta com o cérebro, que ele é importantíssimo para a manutenção da nossa homeostase, do nosso equilíbrio físico. Já existem alguns estudos interessantes sobre como a nossa alimentação afeta os nossos estados mentais, especialmente considerando ansiedade e depressão. Os estudos, a gente sempre generaliza esses estudos, né? Mas os estudos mais respeitáveis foram feitos considerando ansiedade e depressão. Tudo isso para dizer que, olha, existe intimidade entre o nosso pensamento e a nossa articulação erótica. Existe intimidade entre a nossa fase oral do desenvolvimento, entre a nossa fase anal do desenvolvimento e a nossa capacidade de pensar. A principal articulação está no ponto da produção. Quando a gente fala do erotismo anal, como nós vimos no encontro anterior, a gente fala da nossa capacidade e da nossa relação com a própria produção no mundo. A gente fala de como nós podemos ou não sentir prazer com a nossa produção anal. Existe possibilidade em algumas pessoas que esse prazer da produção anal tenha sido sublimado na capacidade de pensar. Isso é o jeito sério de dizer que tem algumas pessoas que pensam merda.
Quando a gente diz que existe alguém que pensa a merda, a gente está dizendo, reconheço o vínculo entre a sua produção intelectual e a sua produção erótica. A psicanálise sempre vem para nos tirar da condição de especiais, né? E ela acaba traduzindo que aquilo que a gente pensa ser típico de uma estrutura específica é, na verdade, típico da articulação de pensamento, ou seja, presente em todos os seres humanos. Todos os seres humanos pensam, na maior parte dos seres humanos, essa articulação de pensamento tem ligação com a capacidade de digestão. Eu falei da coisa de sentir sono depois do almoço, é mais um momento em que isso acontece. Mais um momento em que você pode relacionar, por exemplo, alta necessidade de concentração nos intestinos e baixa energia no cérebro. A ideia é, tem conexão. Esses elementos estão conectados fisicamente, existe relação. Essa compreensão desta relação faz com que a gente seja capaz de entender que a nossa capacidade de pensar não é desprovida de prazer, não é desprovida de todas as nossas dinâmicas libidinosas. Acho que esse é o ponto fundamental que a gente precisa levar em consideração. Aí, quer a nossa cultura, o nosso jeito de pensar a realidade fez com que houvesse uma valoração da capacidade de pensar. Nós aqui no Brasil, por exemplo, nós vivemos numa cultura extremamente escravagista. E quando eu digo escravagista, culturalmente nós temos o hábito de considerar que existem pessoas superiores que podem mais, que podem funcionar fora da lei, e existem pessoas inferiores. Essas sim devem respeitar a lei sob pena de punição. Então, isso acaba influenciando também a forma como a gente considera nossa capacidade de articular pensamento. A gente tem divisão entre arte popular e arte. Há pouquíssimo tempo a gente começou a considerar arte popular como arte, muito influenciados por movimentos de leitura artística do exterior. Até então a gente tem uma coisa que era considerada arte europeia, e a produção nossa brasileira, que era assim, folclore, coisa de gente primitiva, manifestação religiosa. Isso faz com que a gente pense assim: existem produções que têm valor, existem produções que não têm valor. Existe gente que tem habilidade para pensar e existe gente que não tem. Na psicanálise isso é um absurdo, porque em sendo humano você tem capacidade de pensar. Em sendo humano inserido na cultura, como são todos os seres humanos, você pensa a sua realidade a partir da sua cultura. E você valoriza as suas produções a partir dos seus referenciais culturais. Você não consegue determinar, aliás, as coisas não devem ter valor por si mesmo. O valor que você dá à sua produção, o valor que você dá ao seu trabalho, o valor que você dá às suas articulações mentais, depende da estrutura social na qual você está inserido.
E pode ser que você esteja numa estrutura social que diga, sim, você é alguém cujo pensamento é respeitável. E pode ser que você esteja numa estrutura social que diga, você não sabe pensar, você não é educado o suficiente para falar sobre isso. Tem muita piada entre os operários, entre os trabalhadores, dizendo que, olha o fulano querendo fingir que é intelectual. Ou mesmo muitas falas ruins, preconceituosas, dizendo que o nosso povo só entende de futebol e não entende de nada que seja um pouco mais sofisticado, como arte, como música, como política. Todas essas são noções que estão falando deste lugar de que existe quem pensa bem e existe quem pensa ruim. É uma história muito longa, assim, a própria concepção da capacidade de pensar como sendo uma atividade da aristocracia vem dessa articulação, eu vou chamar assim, brincando, de psicomuscular. Porque qual é a ideia? A ideia é assim, se você trabalha, inclusive isso é uma ideia platônica, se você trabalha, se você tem que gastar energia com negócios, você não é um bom pensador. Porque o pensador, o intelectual, o sábio, o filósofo, é aquele cuja energia é gasta no ócio. Vocês já devem ter ouvido falar no tal do ócio criativo, que agora a gente tenta fazer com essas coisas do tipo momentos de meditação e tal. É uma corruptela desses princípios para te encaixar na sociedade produtiva, porque nos preceitos filosóficos originais, quem tem que trabalhar, quem tem que gastar energia física e psíquica com finalidade, não está livre para pensar. Dentro dessa articulação, o pensamento é uma atividade aristocrática, típica de quem não tem ocupação, que não tem preocupação com a própria sobrevivência. Isso é muito interessante porque vai dar implicações importantes, por exemplo, para a valorização que nós psicanalistas conseguimos dar ou não para o nosso trabalho. Se você pensa que pensamento é uma articulação aristocrática e que intelectuais de verdade não trabalham, você vai ficar sempre muito incomodado, por exemplo, em ter que cobrar pela sua sessão. Porque cobrar pela sua sessão vai ser uma denúncia da sua não aristocracia. Mas eu vou falar sobre isso em outro momento, em outro encontro, em outro podcast. Hoje eu só estou querendo traduzir essa noção de que nós temos, como humanos, capacidade de pensar, capacidade de estabelecer articulação entre as realidades. O pensamento é o artifício que nós temos para lidar com as frustrações do ambiente. O pensamento, ele é o artifício que nós temos para lidar com a nossa própria impotência. Nós não podemos tudo o que queremos. Vocês sabem, mesmo antes da articulação social, mesmo antes de nós vivermos em sociedade, nós não vivíamos realizando livremente os nossos desejos. Se vivêssemos, nunca teríamos nos articulado em sociedade. E vivendo na natureza, pensando que em algum momento existiu para nós esse estado bruto de natureza, nós tínhamos que enfrentar as intempéries, os frios, os calores excessivos, a falta de água, a falta de comida, os animais peçonhentos, um mosquito que me mata. Eu tinha a natureza a enfrentar. Muito provavelmente no nosso processo evolutivo, até mesmo como mamíferos, a gente se deu conta de que vivendo junto, a gente tinha mais chance de sobrevivência do que em separado. Daí a nossa
o nosso contrato social, a nossa opção por vivermos em sociedade. Vivendo em sociedade, nós sempre estamos frustrados. Então, a primeira frustração, a frustração do bebê, não é uma frustração social. É uma frustração pela própria impotência. Ele quer ter o seio à disposição o tempo todo e ele não pode. Aí ele articula um proto-pensamento. Eu, em sendo adulta, um pouquinho maior que um bebê, eu articulo as minhas frustrações em pensamento. O pensamento tanto é uma forma de ensaiar a ação antes de poder realizá-la, quanto é uma compensação de uma ação que não pode ser realizada. Quantas vezes escrevendo um conto ou contando uma história, a gente conhece bem no Brasil esses contadores de história que às vezes são injustamente traduzidos como mentirosos, porque a pessoa conta vantagens e a gente olha para aquela cena e diz: nunca que ele fez isso, nunca que ela fez isso, é um mentiroso. É um jeito de olhar. O outro jeito de olhar é dizer, essa pessoa está sublimando sua impotência de modificação na realidade, na sua capacidade de construir histórias sobre a realidade. Aconteceu alguma coisa e eu não gostei daquilo que aconteceu. Eu supero o fato de não ter gostado do que aconteceu, contando a história como eu gostaria que ela tivesse acontecido. Você diz que eu sou mentiroso. Dependendo da minha habilidade de escrita, eu vou ser escritor. Dependendo das minhas conveniências políticas, eu vou ser jornalista. E aí a gente vai chamar isso de ponto de vista, de ângulo, de desenvolvimento. Ou seja, estou falando sobre a nossa capacidade de construir histórias sobre a realidade e para lidar com as frustrações impostas pela realidade. Isto é tipicamente humano. Todos os seres humanos fazem isso em todas as culturas, em todos os nossos momentos históricos. Mas algumas construções sociais, como essa dos filósofos gregos antigos que eu estava descrevendo, valoriza a produção intelectual. Existe pensamento que tem valor e existe pensamento que não tem valor. Existe pensamento que eu vou falar, isso é arte, e existe pensamento que eu vou falar, isso é isso, sei lá o que é. Isso é uma coisa sem importância. Não, eles não pensam de verdade. Eles são quase animais que estão reproduzindo aquilo que é imposto a eles. Eles não sabem refletir, eles não sabem. E dependendo da forma como a sua articulação de pensamento foi recebida pelo ambiente ou anterior a isso, dependendo da maneira como o seu erotismo anal pôde ou não se desenvolver, inclusive no seu aspecto sublimado, que é a articulação de pensamento, você vai conseguir valorizar ou não a sua produção. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo assim, pensar, você pensa. Se articular intelectualmente, você se articula. Se você sabe valorizar isso, se você sabe transformar isso em elemento de comunicação com a realidade, aí depende do tipo de educação que você recebeu, do ambiente social no qual você está inserido, e das respostas, das dinâmicas culturais às quais você está respondendo. E isso tem a ver com prazer. Isso tem a ver com aquilo que nós estamos chamando de relação erótica. Eu sou, como filósofa de formação, aliás, eu nem gosto de falar de filósofa de formação, eu gosto de falar de bacharel em filosofia, porque, como eu sou dessa escola antiga, filósofo é aquela pessoa que se dedica ao pensamento ocioso, não é um pensamento que tem finalidade. Então, a última coisa que a gente consegue fazer numa faculdade de filosofia é ser filósofo, porque é incongruente pensar um filósofo que tem prazo para entregar uma dissertação, porque prazo para entregar a dissertação está dentro de uma lógica de produção que não é típico da dinâmica do ócio.
que, portanto, não é típico da dinâmica do livre pensamento. Ou eu sou um pensador livre, ou eu tenho prazo para entregar a dissertação. Então, por isso que na faculdade a gente não considera que a gente seja filósofo, a gente considera que a gente seja bacharel ou licenciado em filosofia. Mas, de qualquer forma, a capacidade de pensar está lá. E eu penso que essa capacidade de pensar pode ser aperfeiçoada, sim. Mas eu acho muito importante a gente aprender a valorizar a própria produção, a considerar que, embora passível de aperfeiçoamento, não existe quem não pense. Não existe quem não sinta prazer com o próprio pensamento. E aí você vai me dizer assim, Débora, mas eu tenho pensamentos persecutórios, eu tenho delírios, eu vivo preocupado com o mal que pode me assolar, esses pensamentos não são prazerosos. Aí eu vou lembrar aquele princípio psicanalítico que diz que dor e prazer são faces da mesma moeda. Eu gosto de chamar essa moeda de prazer mesmo, mas são faces da mesma moeda. E sendo face da mesma moeda, dá espaço, dá articulação para essa minha expressão libidinosa. Se eu reconheço a minha capacidade de pensamento, se eu reconheço a minha capacidade de produzir, se eu valorizo isso através do seu representante chamado dinheiro ou não, isso está intimamente ligado com as minhas relações fundamentais com o meu erotismo anal. Pensar e conseguir articular esse pensamento de forma que ele gere algum tipo de riqueza é um caminho que eu aprendo a fazer quando sou inserido na cultura e que eu posso aprender a fazer durante um processo psicanalítico, porque vocês se lembram que o processo psicanalítico é um processo de reeducação a partir do qual eu revejo e reordeno as minhas dinâmicas infantis. Nas palavras do Freud, a ideia é que a psicanálise visa me libertar dos resquícios da infância. Então, a dinâmica é pensar, responde a uma dinâmica de prazer. Valorizar a minha produção responde a uma dinâmica de prazer. Ser capaz de fazer com que a minha produção se articule em comunicação com outros para além de mim é uma competência social que eu desenvolvo no meu processo de educação. Não existe quem não pense, não existe humano que não seja capaz de produzir cultura, mas existe uma valorização social maior ou menor da minha capacidade de produção cultural. Existe um reconhecimento social maior ou menor de eu pertencer ou não à classe das pessoas que são consideradas intelectuais. A classe das pessoas que pertencem àquele grupo que foi declarado socialmente como capaz de pensar, capaz de produzir ideias válidas, ideias respeitáveis pelos outros, ou se eu pertenço à classe, ao grupo, ao ambiente social de pessoas que foi sempre classificada como secundárias, oportunistas, incapazes de pensar senão
nas próprias necessidades de sobrevivência, incapazes de construções subjetivas, intelectuais, incapazes de arte no seu sentido mais pleno, como uma realização humana que não está condicionada a nenhum sistema de produtividade. Ser capaz de reconhecer esses elementos que formam a minha estrutura, que formam a minha história, que de alguma forma determinam a minha articulação libidinosa, é fundamental para entender o quanto eu sou capaz de me valorar, ou seja, de colocar valor na minha produção e capaz de reconhecer eu mesma o valor do meu trabalho, o valor da minha obra. A nossa conversa de hoje, para mim, é uma tentativa de expressar, de articular com vocês essa noção de que o pensamento é atividade humana, mas o reconhecimento desse pensamento enquanto produção intelectual é uma atividade cultural. Se nós não tivermos consciência do como e do quanto estamos inseridos na cultura e de como a nossa cultura nos valora e valoriza, nos reconhece ou não, a gente vai pensar que essa valorização é alguma coisa que depende exclusivamente do outro. De novo, como eu tenho falado nesses nossos encontros, nunca é um desprezo do nosso ambiente social. É um reconhecimento do ambiente social vivo em nós e sustentado por nós nas nossas dinâmicas libidinosas. Aquilo que eu critico na estrutura social existe em mim, porque essa estrutura social que estou criticando me formou e eu faço parte dela e eu trabalho para que ela exista. Reconhecer isso é fundamental para conseguir modificar essa articulação. É fundamental para conseguir pensar que eu posso trabalhar para mudar aquilo que eu quero mudar e para compreender aquilo que não é passível de mudança na minha realidade. Quando eu me dispus a fazer esse conjunto de encontros, esse conjunto de podcast pensando em prática clínica, eu escolhi começar falando sobre dinheiro porque dinheiro é um assunto tabu no ambiente psicanalítico. A gente tem a noção de que nós todos devemos funcionar como estando além das questões objetivas, além das questões materiais, que nós nos ocupemos de questões reconhecidas dentro da nossa cultura como superiores. E dinheiro não é uma delas. A gente tem essa relação com dinheiro sujo, dinheiro vinculado à mesquinharia, dinheiro vinculado, talvez até na nossa formação católica, com pecado. A minha ideia é entender que talvez, para complicar ainda mais a nossa relação com o dinheiro, exista a nossa relação com o nosso próprio erotismo, com o nosso erotismo anal e com o reconhecimento que a nossa produção teve ou não no nosso desenvolvimento. Estou dando para vocês elementos de pensamento, elementos de articulação. Espero que isso vire inspiração para as suas sessões de análise, para que você tenha capacidade de modificar em você as articulações que você quer ver modificadas no mundo. O processo de valorização do seu trabalho tem que começar na valorização que você consegue dar para si mesmo. Não quero fazer nenhuma frase de autoajuda besta, gente. Estou apenas aplicando o princípio psicanalítico que diz que a forma como você organiza a sua libido determina a forma como você atua no mundo. Eu sou Débora Damasceno, esse é o nosso podcast de prática clínica. Espero você no nosso próximo encontro.